Paz seja convosco. Tanto tempo que eu não venho aqui, mas eu quero agradecer a Deus por esse tempo e por essa oportunidade. Eu gostaria de ler com você alguns versículos de Lucas 13. A palavra do Senhor diz assim: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, vocês todos também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o Senhor: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Deus nosso Pai, eu quero adorar o Senhor por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. E peço a Deus, pela mediação do Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender, Pai, o que o Senhor espera, o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor requer de nós neste tempo. Fica conosco, Pai, porque nós precisamos muito do Senhor. E oramos no nome de Jesus. Esse texto fala... no começo desse texto, Jesus ele está falando sobre arrependimento ou morte. E esse é um tema que o Senhor tem me trazido nesse tempo, e eu tenho refletido sobre esse texto já há bastante dias, e hoje o Senhor me permitiu vir aqui. O Senhor espera de nós que a gente viva um estilo de vida de arrependimento genuíno. E Mateus fala sobre isso. Mateus tem um versículo que diz que deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus 3. E um certo dia Jesus contou uma parábola, uma coisa humana, uma coisa do nosso cotidiano, árvore, fruto da árvore, terra, adubo, uma coisa humana para explicar uma verdade, algo espiritual, algo que o Senhor quer trazer a nós, nos fazer entender, compreender, assimilar e começar a pôr em prática. E a Bíblia conta, Jesus conta, que um homem tinha uma terra e havia 3 anos que naquela terra havia uma figueira. E essa figueira, ela não produzia fruto. E é interessante que nessa linguagem não fala frutos, fala fruto. E chegou aquele homem naquele lugar e olhou para aquela figueira, ele ansiava comer do fruto daquela figueira, só que não havia fruto. E ele, muito contrariado, indignado e cansado também, ele disse para aquele homem que cuidava: corta essa figueira, porque ela só está ocupando espaço, ela não produz fruto. E aquele homem que cuidava com tanto amor, com tanto carinho, com tanta misericórdia, com tanta paciência daquele lugar e daquela figueira, fez uma intercessão, fez um pedido, fez um clamor para o dono daquele lugar: olha, me dá mais um tempo, me dá mais 1 ano, para que eu possa cultivar essa figueira, para que eu possa afofar a terra, para que eu possa amolecer a terra que cerca essa figueira, para que eu possa adubar ela, para que ela possa ter a oportunidade de gerar o fruto.
que ela não tem gerado durante esses anos. E essa história tem a ver com a minha vida e com a sua vida, tem a ver com o meu coração e com o seu coração. Por quê? Porque Deus espera de nós que nós venhamos gerar fruto. Mas que fruto? Arrependimento. E esse fruto de arrependimento que Lucas 13 fala, ele gera mudança de atitude, mudança na nossa maneira de agir com as pessoas, mudança na nossa maneira de falar, mudança na nossa maneira de reagir, mudança na nossa conduta, no nosso jeito de ser. E eu chamo isso de conversão, quer dizer, eu estou indo para uma direção e eu interrompo e vou para outra direção. E começo a andar numa uma nova perspectiva, numa perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus para nós expressa nessa parábola da figueira que não dava fruto, a expectativa e o desejo de Deus é que a gente produza no nosso coração arrependimento. E através do nosso arrependimento, nós venhamos produzir atitudes diferentes. Porque muitas vezes a gente peca contra Deus, contra nós, contra o nosso corpo, ou até mesmo contra as pessoas que nos cercam, mas nós pedimos perdão a Deus, mas nós temos um falso arrependimento, porque a gente continua praticando as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. E o Senhor me chama, tem me chamado para esse lugar e tem ministrado ao meu coração há mais de 3 semanas sobre esse texto. E o fruto que o Espírito de Deus quer gerar em mim e você, porque só Ele é capaz, é o arrependimento. E talvez você me pergunte, Francislene, eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo, ele é suficiente e capaz, e o único capaz, de abrir nosso entendimento, de nos fazer chegar nesse lugar, que para a gente ver naquilo que a gente tem, que a gente precisa arrepender, que a gente precisa confessar. E eu tenho entendido o quão poderoso é a confissão e o arrependimento. Muitas vezes na nossa vida, a gente fica com vergonha, a gente não quer se expor, mas eu aprendo aqui essa questão de se expor, de confessar, de mostrar com o rei Davi. O rei Davi, ele era um homem muito simples, mas ele chegou a ser um rei muito poderoso. Deus permitiu que ele chegasse a um lugar muito, muito alto de poder, de domínio. Demorou, foi doloroso, foi um processo doloroso, mas Deus permitiu que ele chegasse nesse lugar. Só que nesse lugar que ele chegou, ele pecou contra Deus. Ele matou uma pessoa indiretamente, ele tramou a morte, ele tramou uma forma de uma pessoa morrer e ele adulterou. Ele se deitou com uma mulher casada. E Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele caiu em si. Ele deixou o Espírito Santo, o Espírito de Deus trabalhar na vida dele. Então, quando o profeta Natã foi até ele, contou uma história e confrontou, falou: "Você é esse homem?", ele aceitou. Ele assimilou aquilo. Ele recebeu aquilo e ele falou: "Pequei contra Deus". Então, todas as vezes que a gente fica vivendo uma vida de pecado, uma vida, eu tenho chamado isso assim: eu vivo isso aqui de verdade e essa outra parte eu vivo de mentira. Quantas vezes a gente não vive em verdade? Nós conversamos com as pessoas, nós relatamos da nossa vida, mas é tudo meia verdade e o resto é mentira, o resto é engano, o resto é encoberto. E o Senhor me chama e te chama para a gente deixar o Espírito de Deus gerar em nós o fruto do arrependimento. Era o fruto dessa figueira. Eu me considero hoje como uma figueira. E você também uma figueira. E Deus deseja olhar para nós, para a nossa vida, e ver em nós o fruto que é o arrependimento. E tem muita coisa que nós necessitamos nos arrepender. A palavra do Senhor diz assim, que cada um fale para com o seu irmão a verdade. Então o Senhor deseja que nos nossos diálogos,
no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nós sejamos verdadeiros, nós falemos a verdade com as pessoas. E o rei Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele falou, eu pequei. E ao invés de ele dizer assim, eu pequei contra pessoas, ele disse, eu pequei contra Deus. Porque todo pecado que a gente comete contra pessoas, nós estamos pecando contra Deus. E ele dava muita importância, por mais que ele fosse um homem saudável, um homem muito rico, um homem de poder, um homem amado, mas ele sabia que se ele não tivesse o Espírito de Deus dentro dele, se ele não tivesse a presença de Deus, ele seria um homem miserável, ele não teria nada. E cada homem, cada mulher que já esteve naquele lugar de intimidade, naquele lugar de estar na presença de Deus, em comunhão com o Espírito de Deus, nós não conseguimos viver mais em outro lugar. Então, quando nós estamos vivendo em pecado, em iniquidade, quando nós praticamos pecados e a gente não confessa, não arrepende genuinamente, nós estamos vivendo um cativeiro da nossa alma, das nossas emoções, do nosso espírito. E no reino espiritual, o mal vê isso, porque no reino espiritual existem os anjos de Deus, mas existem também os demônios. E existe uma luta no reino espiritual. Por isso que é necessário que a igreja do Senhor Jesus, que sou eu, que é você, nós nos unamos. Nós venhamos comungar e nós venhamos viver um novo estilo de vida, uma nova perspectiva. Que nova perspectiva, Francislene? Uma perspectiva de oração, uma perspectiva de jejum, uma perspectiva de obediência da palavra de Deus. Mas para que eu obedeça, eu preciso gastar tempo nessa palavra, eu preciso meditar nessa palavra, eu preciso refletir sobre o que essa palavra diz. O que essa palavra traz para o meu coração, o que essa palavra ilumina, a maneira como eu tenho pensado, a maneira como eu tenho me relacionado com as pessoas, a maneira como eu tenho reagido, que eu tenho agido, que eu tenho me comportado no meu trabalho, que eu tenho me comportado com meu esposo, que eu tenho me comportado com a minha esposa, que eu tenho me comportado com meus filhos, como eu tenho me comportado com os irmãos da igreja. Então a palavra do Senhor nessa manhã, no começo, Jesus está falando para aquelas pessoas que o estavam ouvindo o seguinte: vocês estão reparando em duas coisas estrondosas que aconteceram. Uma delas foi que Pilatos, ele era um líder e ele pegava o sangue das pessoas, dos mártires, das pessoas que serviam a Jesus em espírito e em verdade, e misturava nos sacrifícios. Olha que coisa macabra, né? Sacrifício de sangue. E aquelas pessoas viram aquela realidade e se escandalizavam. Só que Jesus falou, vocês também, não só essas pessoas que vivem uma vida de fazendo sacrifício, vivem uma vida no ocultismo, praticando obras nas trevas, escondidas para prejudicar, não só essas pessoas, mas vocês também, como meu povo, precisa viver, se arrepender. E Jesus fala por duas vezes em Lucas 13, ele fala, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E depois ele conta uma outra realidade, e a realidade que ele conta é que havia havido uma tragédia. 18 pessoas tinham morrido porque houve um desabamento da Torre de Siloé. Houve um acidente lá e morreram 18 pessoas. E as pessoas daquele lugar poderiam estar questionando, nossa, será que a mão de Deus pesou? Será que eles estavam em pecado? O juízo de Deus, o juízo de Deus sobre essas 18 pessoas. E Jesus estava falando sobre o contexto, sobre o que estava acontecendo naquele momento. Naquele instante da história que Jesus estava lá junto com eles. E Jesus falou, não só eles. Vocês estão olhando o que está acontecendo, mas eu estou requerendo de você, que está me ouvindo, Jesus falando, que se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então, igreja do Senhor Jesus, eu não sei para quem eu estou falando, eu não sei quando você vai ouvir esse vídeo, mas eu quero te dizer que Jesus quer de mim e de você, que nós, comparados como uma figueira que produz figo, Jesus quer que a gente produza um fruto. E que fruto que é? É o ativismo? Não. É o fruto do arrependimento. É o fruto
da gente reconhecer o nosso pecado. E talvez o seu pecado, o meu pecado, talvez os nossos pecados divergem. Talvez você peque numa área, eu peco no outra. E, por exemplo, talvez você tenha mania de conversar com as pessoas e você conta a metade da verdade e a outra metade fica encoberta. E Deus não tem agradado, porque a palavra do Senhor nos reitera que nós devemos falar a verdade uns com os outros. Segundo lugar, talvez seja em outra área que você guarda mágoa de alguém. Talvez você foi muito maltratado, você foi humilhado, você foi acuado, você foi injustiçado, você foi amaldiçoado por pessoas com palavras, você foi... Mas Deus quer que a gente peça perdão, Deus quer que a gente libere essas pessoas, porque muitas vezes nós estamos guardando essas pessoas dentro de nós, emocionalmente, espiritualmente, porque a gente guarda mágoa, a gente guarda ressentimento. E quando a gente libera perdão, quando a gente entende que a gente decide perdoar, nós estamos gerando na nossa vida, na nossa figueira, fruto de arrependimento. E é isso que Deus, que Jesus e que o Espírito Santo deseja, espera de nós. E o Espírito Santo é o único capaz de gerar em mim, em você, na palavra que tem sido ministrada aos nossos corações, esse entendimento, essa conscientização. Aquela árvore tinha 3 anos que ela não produzia esse fruto. Mas aquele homem comprometido com aquela árvore, e quem é comprometido conosco, gente, é Deus, porque Ele nos ama, Ele não nos quer lançar fora, mas Ele é comprometido e Ele deseja que a gente gere fruto, que a gente se arrependa das coisas que a gente praticou 30 anos, 20 anos, 15 anos, e que Deus deseja que a gente mude, que a gente se arrependa e que a gente comece a agir diferente, falar diferente, comportar diferente, agir com as pessoas diferente, fazer um caminho novo, um caminho de perdão, um caminho de respeito, respeitando as pessoas, porque eu tenho entendido que cada pessoa ela tem um limite. Eu tenho um limite, você tem um limite, e nós precisamos aprender a respeitar o limite das pessoas e perdoar, porque vai ter dia que eu vou ter que perdoar, vai ter dia que você vai ter que me perdoar. E o Senhor deseja que a gente viva assim. E muitas vezes nós resistimos. Nós resistimos e a gente fala, não, eu não vou me arrepender diante de Deus, porque não foi eu que pequei, não foi eu que ofendi, não foi eu que fiz. Mas se você guardou mágoa, você pecou contra Deus. E há pouco eu citei a história de Davi, porque Davi, ele conscientizou, ele falou, nossa, eu pequei, mas eu pequei contra Deus. Então, todos os nossos pecados, primeiro, são contra Deus. E nós não queremos ficar sem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, com essa comunicação. E não é fácil. Então, eu quero compartilhar essa porção da palavra com você nessa manhã. Que o Senhor deseja gerar esse fruto tão importante que Deus que esteve na boca de João Batista, primo de Jesus, precursor de Jesus, que era arrependimento. E Jesus, quando ele começou o seu ministério, efetivamente ele pregou sobre o arrependimento. E Jesus deixou para nós, Jesus falou e ficou registrado por Mateus 3,8. Deem frutos, frutos que mostrem o seu arrependimento. Então o Senhor quer nos levar para esse lugar. Porque muitas vezes nós temos dado legalidade no nosso coração de falta de arrependimento. A partir do que fizeram conosco, nós começamos a ter uma dureza de coração e o Senhor sempre olha para nós e não vê em nós esse fruto. Então é necessário que a igreja do Senhor Jesus, que eu e você, deixe o Senhor nos tratar. E aquele homem começou a tratar aquela videira. Ele começou a fofar aquela terra. Gente, e quando Deus vai fazendo isso no nosso coração, porque o nosso coração é duro. Quando Deus vai quebrantando, tirando a pedra do nosso coração, dói muito, é vergonhoso. E muitas vezes Deus, ele permite coisas na nossa vida, um luto, uma perda de algo que a gente queria muito,
financeira, um emprego, uma pessoa que a gente ama, um relacionamento, para que nós venhamos ser quebrantados, a nossa terra venha ser afofada, para que o Senhor acesse a nossa vida e a gente venha produzir esse fruto. Então, igreja do Senhor, busque em Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que tem estado na sua vida, que está encoberto, que está escondido, que ninguém sabe, mas que o Senhor quer que você traga à tona em confissão para alguém que você possa conversar, confessar e orar com você, para você se arrepender e para você buscar em Deus, em Jesus e no Espírito Santo esse poder para que você não venha cair de novo nesse pecado. Eu gosto muito de um versículo, de uma palavra que Jesus um dia liberou. A palavra diz assim, porque o pecado ele não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Então, o Espírito de Deus, ele quer nos dar esse poder, para que a gente não vive sempre pedindo perdão e caindo no pecado, e isso não é o fruto do arrependimento, porque o verdadeiro fruto do arrependimento, ele gera mudança, ele gera uma transformação nas nossas atitudes. Eu desejo que Deus abençoe a sua semana, eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.